Eu sabia exatamente o que fazer quando alguém demonstrava interesse demais. Fechava a cara, cruzava os braços, respondia com frases curtas e firmes. Não era arrogância, era defesa. Aprendi cedo, e da pior forma, que nada destrói tanto quanto a ilusão de ser amada por alguém que nunca teve intenção de ficar. Eu vi minha mãe definhar, esperando por um homem que partiu com malas pequenas e promessas grandes, e jurei a mim mesma que jamais me colocaria naquele lugar. Cresci aprendendo a não depender, a não confiar, a não ceder. E talvez, no fundo, eu nem soubesse mais como seria deixar alguém se aproximar de verdade. Então, quando ele apareceu, calmo, gentil, sem aquele entusiasmo forçado dos que querem conquistar rápido, meu primeiro impulso foi rejeitar. Não com gritos ou palavras duras, mas com o silêncio ensaiado de quem prefere afastar antes que doa. Fui fria, fui irônica e até injusta, confesso. Não porque ele merecesse, mas porque eu achava que era mais seguro assustar do que ser surpreendida. O problema é que ele não se assustava. Ele voltava. Mesmo depois de uma conversa cortada, no meio, mesmo depois de eu sumir por dias sem responder, ele voltava. Não cobrava, não pressionava, só voltava. Isso me desestabilizava, porque era fácil lidar com o desprezo, com a rejeição, isso eu conhecia. Mas carinho silencioso, constância sem exigência, presença sem barulho, isso era novo. E novo, para alguém como eu, sempre foi mais assustador do que qualquer solidão. Ele continuava voltando. Sem anúncio, sem exigência, sem drama, apenas voltava. Às vezes era só a presença dele do outro lado da cafeteria, olhando para o copo com aquela paciência absurda que me desconcertava mais do que qualquer discurso apaixonado. Em outras, eu recebia mensagens curtas, gentis, que não pediam resposta, só deixavam a sensação incômoda de que alguém ainda se importava, mesmo quando eu fazia questão de parecer indiferente. Eu testava os limites dele como alguém que já viu todas as cordas arrebentarem, e quanto mais ele não se ofendia, mais eu me tornava cruel. Não com ele, mas comigo mesma. Porque toda vez que ele voltava, com aquele mesmo jeito calmo e uma espécie de firmeza serena nos olhos, eu sentia algo que me aterrorizava. Ele estava disposto a ver quem eu era por trás de tudo, por trás da braveza, da frieza, da ironia. E eu não sabia se suportava isso. Eu me conhecia demais para acreditar que alguém ficaria. Eu sabia onde doía, onde eu murchava, onde eu me quebrava. Sabia que não era fácil conviver com os meus silêncios longos, com a minha mania de me afastar quando mais precisava de colo, com os muros que eu erguia cada vez que algo parecia bom demais. E por saber tudo isso, eu me antecipava ao abandono. Era sempre mais seguro sair primeiro do que ser deixada. Mais fácil ferir antes de ser ferida. Mais confortável ser a mulher forte e inabalável do que admitir que às vezes eu queria desesperadamente que alguém apenas dissesse: fica, eu não vou embora. Mas ele nunca disse isso com palavras. Ele dizia com ações, com esperas silenciosas, com o jeito como respeitava meu tempo, mesmo quando eu mal sabia o que fazer com ele. E isso era o que mais me desmontava. Ele não queria me mudar, não queria me consertar. Só queria estar. E, ironicamente, foi aí que o medo ficou insuportável. Porque quando alguém decide amar o que você tem vergonha de mostrar, o chão que você achava firme começa a tremer. Toda a armadura que você passou anos polindo começa a pesar. Toda a fuga começa a parecer covardia. E toda a ausência começa a gritar que talvez, só talvez, você esteja mesmo matando o amor antes que ele nasça. Não por maldade, mas por costume. E eu tinha virado especialista em afastar quem queria ficar. Eu tentei afastá-lo de todas as formas sutis que aprendi ao longo da vida. Não bloqueei, não gritei, mas comecei a sumir devagar, como quem não quer mais ser achada. Parei de responder mensagens, recusei convites,
inventei desculpas frias e convincentes. Quando o pez-dondo vi na rua pela última vez, forcei um sorriso apressado. Falei qualquer coisa sobre estar ocupada, sobre a cabeça cheia, e segui meu caminho como se nada em mim estivesse desmoronando. E foi aí que eu esperei. Esperei pela ausência. Esperei que ele sumisse também, que entendesse, como todos os outros, que minha companhia não valia o esforço, que eu não era alguém fácil de amar, nem mesmo de permanecer. Mas ele não sumiu. Não da forma que eu conhecia. Ele se afastou com delicadeza, como quem respeita o espaço do outro, mas não desapareceu. Mandava mensagens sem peso, do tipo: hoje o café estava mais amargo, pensei em você. Uma vez deixou um bilhete no balcão da cafeteria que dizia: não vim para te consertar, só gosto de saber que você está bem. Aquilo ficou na minha bolsa por dias. Eu lia, relia, dobrava de novo e escondia no fundo como se fosse uma prova de algo que eu não sabia nomear. E foi naquele silêncio respeitoso que eu comecei a escutar coisas que o barulho da minha autoproteção sempre abafava. Comecei a perceber que ele não precisava estar todos os dias para permanecer, que ele não precisava insistir para me tocar, e que o amor, talvez, não fosse esse furacão que destrói tudo, mas a presença sutil que te alcança quando você já desistiu de ser alcançada. Algo dentro de mim começou a rachar, não de dor, dessa vez era diferente. Era como se a armadura, velha e enferrujada, começasse a soltar suas peças sozinha, por cansaço, por desgaste, ou talvez porque, no fundo, eu já não queria mais lutar contra alguém que só queria ficar. E foi nesse início de rendição, silenciosa, nesse momento em que eu percebi que ele continuava ali, mesmo quando tudo em mim dizia vá embora, que entendi. O problema nunca foi ele. O problema era eu não saber o que fazer com alguém que não ia embora. A verdade é que eu ainda tentava manter distância. A velha Annabeth, aquela treinada para fugir antes de ser alcançada, ainda tinha os reflexos afiados. Mas algo em mim já não era o mesmo. Ele não me pressionava, não cobrava uma resposta, não pedia explicações. E talvez fosse isso que mais mexia comigo. Era como se ele me conhecesse em camadas que nem eu mesma tinha coragem de visitar. A cada gesto discreto, a cada olhar demorado e respeitoso, ele criava pequenas rachaduras nas paredes que eu ergui por anos. E não com força, mas com tempo, com cuidado, com constância. Era como água batendo sempre no mesmo ponto da pedra. Não faz barulho, mas um dia molda. Comecei a perceber sua ausência quando ele não estava. Estranho dizer isso, eu sei. Mas havia uma calma que ele deixava no ar, mesmo quando ia embora. Uma delicadeza que parecia contrária ao mundo e ao caos que vivia em mim. Às vezes eu me pegava, esperando encontrar seu nome entre as mensagens, mesmo tendo dito a mim mesma que não queria mais contato. Outras vezes, olhava para a cadeira ao lado da minha mesa e imaginava ele ali, com o jeito sereno, ouvindo mais do que falava. Me dei conta de que ele já habitava meus espaços internos, mesmo sem nunca ter cruzado minha porta de verdade. E foi ali, no meio dessa guerra silenciosa, entre o que eu dizia e o que eu sentia, que percebi. O amor, quando é real, não força a entrada, ele espera, ele entende. Ele se senta no degrau da sua alma e fica ali, quieto, até que você esteja pronta para destrancar a porta. E ele estava fazendo isso, todos os dias, sem pedir nada em troca. E eu começava a desejar, ainda que baixinho, que ele não cansasse de esperar. Aconteceu numa terça-feira qualquer, dessas em que o corpo anda, mas a alma não acompanha. Eu acordei com aquele peso familiar no peito, o mesmo que me dizia que tudo era demais, que eu estava falhando, que seria mais fácil sumir do que continuar tentando ser alguém inteira. Foi uma daquelas manhãs em que até o ato de escovar os dentes parece exigir força demais. Não respondi a ninguém, apaguei notificações, enfiei o rosto no travesseiro e deixei o mundo existir lá fora, enquanto dentro de mim tudo desmoronava em silêncio. Não chorei bonito,
Chorei feio, com soluços curtos e a garganta rasgando por dentro. E foi ali, naquele chão gelado do meu quarto, onde o orgulho e a dor se deitavam lado a lado, que o nome dele me veio à mente. Eu não queria que ele me visse assim. Sempre fui boa em parecer forte, forte demais, na verdade, a ponto de ninguém perceber quando eu estava quebrada. Mas ele já sabia. Mesmo quando eu fingia, mesmo quando eu sorria torto e dizia que estava tudo bem, ele enxergava o que ninguém via. E naquele dia, sem que eu dissesse uma única palavra, ele apareceu. Não perguntou se podia entrar. Não tentou me puxar para fora da dor. Simplesmente sentou ao meu lado com aquele silêncio dele que dizia mais do que qualquer abraço. Ficamos ali por um tempo que eu não sei medir, e em algum momento, quando meus olhos já estavam secos e minha alma menos tensa, ele disse: "Eu sei que você vai tentar me afastar por isso, mas eu vim mesmo assim." Aquela frase ficou presa dentro de mim, porque era verdade. Eu tentaria afastá-lo. Daria um jeito de dizer que não precisava, que já estava melhor, que preferia ficar sozinha, mas ele sabia que esse era o meu modo automático. E mesmo assim ele ficou ali no chão comigo. Ficou enquanto eu me reconstruía em pedaços, não como herói, não como salvador, mas como alguém que entende que o amor verdadeiro não pede para entrar. Ele senta do lado de fora e espera você destrancar no seu tempo, no seu ritmo, mesmo quando o tempo parece congelado e o ritmo não existe mais. Eu quebrei, não da forma controlada, silenciosa, como tantas vezes antes. Eu quebrei de verdade, feio, intenso, cru. Foi como se todas as camadas que me protegiam tivessem se soltado ao mesmo tempo, e o que sobrou foi uma mulher que já não sabia como fingir força. Um problema no trabalho, uma lembrança mal curada, uma palavra torta. Não importa o que foi o estopim. A verdade é que tudo desabou. E eu desabei junto. Gritei com ele. Joguei palavras como pedras do tipo que ferem mesmo quando ditas sem querer. Acusei. Disse que ele merecia alguém mais leve, mais simples, mais inteira. Disse que ele estava perdendo tempo, que eu nunca seria suficiente, que tudo aquilo não fazia sentido. Eu queria afastá-lo de vez, queria garantir que ele não voltaria, porque uma parte de mim precisava dessa certeza, de que eu era, de fato, impossível de amar. Era mais fácil acreditar nisso do que aceitar que alguém pudesse ver beleza no que eu julgava escuridão. Depois que falei tudo aquilo, o silêncio ficou espesso. Ele me olhou sem raiva, sem pena, apenas com uma tristeza serena nos olhos. E então ele foi embora. Não com raiva, apenas se levantou e saiu. Fechou a porta devagar, como quem respeita até o som da despedida. E ali, sozinha, com a garganta ardendo e o peito vazio, eu soube que era isso. Era o fim. A última prova. Ele tinha suportado tudo, mas até o mais paciente cansa. E eu o havia empurrado com força suficiente para afastar qualquer um. Os dias seguintes foram um borrão. Não porque eu queria esquecê-los, mas porque cada segundo era uma confirmação de que eu o tinha perdido. Revirei cada frase dita, cada gesto que não fiz. A ausência dele pesava como a ausência de ar. Mas eu não podia procurá-lo. Não depois de tudo. Era tarde demais. Eu me convenci disso. Até que uma noite, voltando para casa, encontrei sobre minha porta um pequeno envelope branco. Dentro, uma única folha, com uma frase curta escrita na caligrafia dele: "Eu não fico porque é fácil. Eu fico porque você vale." Li. Repeti. Chorei. Pela primeira vez, não de dor, mas de espanto. Porque ele ainda estava aqui. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois de eu fazer o possível para provar que não merecia. Ele estava aqui. E naquele instante, pela primeira vez na vida, eu quis ficar também. Na manhã seguinte, eu segurei aquele bilhete por tempo demais. Dobrei, desdobrei, encostei no peito, deixei na mesa, voltei a pegar.
Era só uma frase, mas parecia ter sido escrita com tudo o que ele nunca disse e tudo o que eu precisei ouvir a vida inteira. Eu fico porque você vale. Aquelas palavras me feriram e me curaram ao mesmo tempo, porque eu nunca, jamais achei que valia. Aprendi a medir meu valor por quem ia embora, por quem desistia, por quem só ficava enquanto era conveniente. E agora havia um homem que dizia, com o próprio silêncio, que o amor não mede condições. Ele decide permanecer. Pela primeira vez em muito tempo, senti medo e esperança na mesma intensidade. Decidi escrever de volta. Não um bilhete, de amor. Não uma declaração bonita, apenas a minha verdade. Disse que estava cansada de lutar contra o que sentia, que tinha medo, sim, que ainda me sentia quebrada, desconfiada, desconfortável com o afeto, mas que queria tentar. Pedi desculpas com todas as letras, não pelas palavras duras, mas pelos muros que construí e obriguei ele a escalar sozinho. Escrevi com a mão trêmula, com o coração ainda fechado, mas com a coragem de quem, finalmente, entendeu que o amor precisa de entrega, não de perfeição. Deixei o bilhete onde ele costumava passar. E esperei. Ele apareceu no fim da tarde. Entrou devagar, como sempre. E quando me viu, não perguntou nada. Apenas sorriu. Um sorriso pequeno, contido, mas cheio de alívio. Nos sentamos em silêncio. Eu com os joelhos cruzados, ele com as mãos no colo. E depois de alguns minutos, que pareciam anos, eu disse: se você ainda quiser ficar, eu não vou mais tentar te expulsar. Foi a primeira vez que falei aquilo, em voz alta. E só de dizer, senti um peso sair do peito. Não porque o medo tinha ido embora, ele ainda estava ali, mas porque, finalmente, eu tinha parado de fugir. Eu não sabia exatamente como amar sem medo, mas decidi aos poucos aprender a ficar. No começo era estranho, quase desconfortável. Como se eu usasse uma roupa que ainda não tinha o meu tamanho, mas que mesmo assim eu queria vestir. Estar com ele era como reaprender a existir em dois. E reaprender também a confiar que eu podia ser vista sem ser julgada, ou pior, abandonada. Comecei a dividir as pequenas partes de mim. Primeiro as memórias que eu achava irrelevantes, a infância cheia de silêncios, os cadernos que eu escondia com poemas rabiscados, as noites em que o medo me tirava o sono. Depois vieram as partes mais difíceis, as lembranças que doíam só de serem nomeadas. E ele ouvia. Não como quem espera a vez de falar, mas como quem sabe o peso de cada palavra dita com hesitação. Nunca interrompia, nunca tentava resolver, ele só ficava. E então, pela primeira vez, foi ele quem precisou de mim. Um dia qualquer, ele chegou mais quieto, com os olhos baixos, como se carregasse algo que não conseguia colocar em palavras. Eu não pressionei, só estendi a mão. Ele não chorou, mas respirou fundo, como quem estava abrindo algo que há muito guardava. Contou sobre as próprias falhas, os próprios medos, as perdas que carrega até hoje no bolso da alma. E ali, naquele instante, tudo se equilibrou. Já não era só ele me sustentando. Eu também era abrigo. Havia algo sagrado naquele gesto mútuo de acolher, de aceitar as rachaduras um do outro, sem tentar remendar, sem tentar mudar. Só permanecer. Foi quando eu entendi que o amor verdadeiro não é a ausência de dor, mas a presença que continua, mesmo com ela. Começamos a criar rituais que não faziam barulho, mas que diziam tudo. O café que ele deixava na minha porta virou retribuído com bilhetes colados no espelho. As caminhadas em silêncio viraram conversas profundas ao pôr do sol. E pouco a pouco, o que era uma relação marcada pela resistência se transformou em território de paz. Ainda havia receios, claro. Ainda havia momentos em que a antiga Annabeth tentava reaparecer, erguer muros, levantar defesas. Mas agora eu sabia. Ele também sabia. Que por trás de cada reação havia alguém tentando não se perder de novo. E isso bastava. Hoje, olhando para trás,
vejo que o amor não chegou com promessas. Ele chegou com presença, com constância, com escolhas diárias feitas em silêncio. E talvez seja isso que tanta gente não entende, que o verdadeiro amor não grita, não exige, não invade. Ele fica, mesmo quando tudo diz para ir, mesmo quando a outra pessoa oferece mais espinhos do que flores. Ele fica. E foi isso que ele fez por mim. Ele ficou quando eu não sabia como retribuir. Ficou quando eu dizia com palavras e atitudes que não era digna. Ficou quando eu desmoronei, quando testei seus limites, quando me escondi atrás da minha dor. E por isso eu aprendi a ficar também, a não fugir mais daquilo que me dava medo, a não confundir amor com ameaça. Hoje, não há um final de conto de fadas, não há cena de filme. Há um cotidiano leve, construído com cuidado. Há bilhetes ainda deixados, cafés divididos, silêncios confortáveis. Há um amor que não se prova com grandes gestos, mas com pequenas permanências. E às vezes, quando ele entra pela porta com aquele mesmo olhar calmo de sempre, eu me lembro da mulher que eu era, a que vivia se sabotando, que achava que não merecia nem ser tocada, muito menos amada, e percebo o quanto caminhei, o quanto aprendi, e o quanto sou grata, porque no fim das contas, o amor venceu. Não por ser maior do que os medos, mas por não ter desistido diante deles. O amor venceu quando ele ficou. Mesmo quando tudo em mim pedia para que fosse embora. Não foi da noite para o dia que aprendi a amar em paz. Ainda carrego marcas. Ainda tenho dias em que o instinto de fuga acena de longe, querendo me puxar de volta para a velha versão de mim. Mas agora, sei respirar fundo. Sei reconhecer que aquela mulher que tanto temia ser deixada não precisa mais se esconder. Porque alguém viu tudo, o melhor e o pior de mim, e decidiu ficar mesmo assim. Não para me salvar, não para me consertar, mas para me acompanhar. E foi aí que eu entendi. O amor que permanece não é feito só de sentimentos bonitos. Ele é feito de escolhas, de presença, de coragem, de gentileza nos dias difíceis e silêncio nos dias em que as palavras não alcançam. Hoje, se alguém me perguntasse como foi que tudo mudou, eu não saberia dar uma resposta simples. Mas talvez eu dissesse isso, que tudo começou a mudar no dia em que eu percebi que ele não queria que eu fosse perfeita. Ele só queria que eu permitisse ser amada e que eu escolhesse ficar também. E eu escolhi.